Essa é uma live destinada à Semana da Mulher. Todo dia nesta semana eu quero falar alguma coisa sobre a realidade da mulher, a questão das mulheres e a questão do feminino. Recentemente passou um vídeo de uma pessoa conhecida, desculpe, mas não lembro o nome dela, comentando sobre fofocas de mulheres contra mulheres. É muito comum isso. E a pessoa do vídeo, que é outra mulher, estava levantando essa questão para denunciar o fato e falar da importância de nós mulheres colaborarmos umas com as outras. Mas por que isso não acontece? Porque as mulheres estão sempre, quase sempre, certo? Contra as outras mulheres. Estão em competição com as outras mulheres. Porque as mulheres são, na verdade, as maiores repressoras da mulher. Começando consigo próprias. Então, as mulheres que estão reprimindo as outras mulheres, que estão competindo com as outras mulheres, são as mulheres que levam adiante um modelo de relacionamento social que é antifeminino. O que é antifeminino? Vamos ver, porque ser feminino não é ser mulher, não são duas coisas iguais. Quando tiremos esse som, quando a gente é mulher, a gente pode ou não, quando nascemos mulher, a gente pode ou não assumir os traços mais femininos, os traços femininos do ser humano. Então, nós somos divididos entre homens e mulheres porque os homens assumiram mais traços do masculino, do ser humano, e as mulheres mais traços do feminino. E, obviamente, temos uma mistura, depois cada um de nós tem uma mistura dos dois, né? Cada um de nós tem traços masculinos e cada pessoa de sexo masculino tem traços femininos e assim a gente está em equilíbrio psicológico. Se a gente estivesse só nos traços femininos ou só masculinos, nós estaremos num desequilíbrio. Precisamos de uma dose correta dentro da nossa estrutura, personalidade, equilíbrio, bem-estar de cada um dos dois. Agora, em psicanálise pós-junguiana, e já começando com Jung, o feminino é amor. Basicamente, o feminino é o amor. Nada mais simples do que isso. E nada mais complexo. O masculino é o pensamento. Então, como sabemos, o pensamento pode se tornar muitas vezes violento e geralmente é preconceituoso. Não é o masculino, é um masculino distorcido. A mentalidade é um masculino. Então, quando uma mulher abraça uma mentalidade, ela pode ter um sexo feminino, mas não muda, ela é estruturalmente uma estrutura masculina. O amor que a mulher representa, que o feminino representa, e uma mulher que abraça o próprio feminino está no amor, o amor é como que a gente pode chamar o amor, né? O amor é uma dimensão do ser espontânea, tende a ser imediatista, e, sobretudo, o amor cria vínculos. O amor cria vínculos. O amor tem um olhar aberto ao outro. O amor é receptividade. Também temos aqui inúmeros vícios, dos quais as mulheres e os homens também estão impregnados. Entre eles, o amor permissivo, o aproveitamento, né, o vitimismo, uma série de coisas que são devidas ao nosso sistema. Olá a todos. Que são devidas ao nosso sistema. Mas amor significa receptividade. Se eu me abro ao outro, amor é relação, né? Jung chamava o princípio feminino de eros, não no erótico, no relação. O vínculo que a gente tem com tudo, com animais, com casa, com a terra, com as plantas, com os outros, é eros, é amor, é relação. O feminino é a força, a potência da relação. As mulheres, de fato, são aquelas que se abrem mais, são aquelas que sentem mais, são aquelas que sofrem mais, são aquelas que se colocam mais em jogo, com todos os limites e com todos os desafios que a gente encontra, mas são as mulheres que falam mais, abrem mais a boca para contar, para falar, e isso as ajuda, isso nos ajuda a ir adiante, porque nos ajuda a nos entendermos um pouco mais. Ficar completamente sufocado dentro da nossa carapuça não ajuda. Agora, a Semana Mundial da Mulher, que começa hoje, né, e é amanhã, não, depois da manhã, quarta-feira, celebra o quê? O valor do feminino, o valor, da mulher na sociedade. A mulher tem valor, a mulher é um ser humano. Inclusive,
aquela história do Gênesis, temos duas versões do Gênesis da Bíblia, né? Um em que diz que Deus os criou, macho e fêmea, a sua própria imagem os criou. Portanto, Deus aqui é macho e fêmea, homem e mulher, é feminino e masculino, e criou um reflexo de si no ser humano. A outra versão, que é mais conhecida, fala de Deus que criou primeiro Adão e de Adão extraiu a costela, que foi Eva. Na teologia da libertação, que eu estudei, eu fiz uma dissertação sobre isso, e a interpretação mais amena, né, mais evoluída desse trecho, para não ficarmos naquele antigo que a mulher depende do homem, só existe por causa do homem, que simbolicamente foi também assim, significava no tempo que, como a mulher foi retirada de Adão, da costela dele, do próprio corpo dele, ela era ser humano, ela não era gado, porque as mulheres eram propriedade, como as ovelhas, como os frangos, como os bois. Então a mulher é ser humano. Com o feminismo, se quis dizer a mesma coisa, que a mulher é ser humano, ela tem direitos, ela não é um pedaço do homem. E nesse sentido, ela foi por inúmeros séculos um apêndice do homem. E ainda hoje as mulheres precisam estar casadas, porque não estar casada tem uma qualidade, um status social menor do que estar casada com o homem. Tem que ser homem. Então ainda estamos sob essa cultura e só podemos sair dela se a compreendermos dentro da nossa pele, no nosso corpo, não aqui só na nossa cabeça, e nos enchermos de raivas totalmente justas, mas inúteis, que só vão nos prejudicar. Porque a realidade se transforma de dentro para fora. Então nós estamos numa cultura machista, ou seja, numa cultura que valoriza o masculino e colocou as mulheres num lugar subalterno no sentido de psicologicamente menos capazes, menos fortes, psicologicamente menos resistentes, fisicamente, obviamente, isso vem da biologia, enfim. Ou você caça mamute, ou você cuida do bebê em casa. Não tem como fazer as duas coisas juntos. Intelectualmente, né, a mulher obviamente era mais fraca, porque ela estudava menos e se dedicava menos ao desenvolvimento intelectual, porque ela tinha outras competências e ainda tem. Ainda muitas mulheres optam por isso. As outras competências são fazer a unha, ir ao cabeleireiro, botar o silicone no peito, mostrar-se no Instagram para quem é mais bonita, né? A gente não pode reclamar muito se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Que a mulher tenha eu diria, tendência também natural à beleza, eu acho que a gente pode aceitar. Eu acho muito importante a beleza. Mas qual beleza? Inclusive a beleza é um tópico da teologia. Existe um ramo da teologia que fala sobre a beleza como um conceito divino. Não é a mesma coisa que a gente vê, porém, por aí, né? Eu acho que a gente está falando agora de uma outra beleza, uma beleza que vem da luz do feminino. É uma beleza graciosa, é uma beleza orgânica, é uma beleza que nasce de dentro para fora. E cada mulher terá a sua, do seu jeito. É muito importante, porque senão o que as mulheres fazem hoje é se uniformar ao modelo externo de beleza que as torna todas iguais, né? Todas iguais, aí competem quem é mais igual ao modelo estereotipado. E aí é claro que mulheres assim não têm autoestima, porque elas dependem de uma imagem externa, imagem que foi criada por uma mentalidade que está fundamentada numa visão androcêntrica, ou seja, que valoriza só os valores dos princípios masculinos, e não numa visão que inclui os dois aspectos, o princípio masculino e o princípio feminino, porque a mulher, ou melhor, o feminino, como disse Jung, não tem voz no parlamento de cima. O nosso problema é social, mas antes de ser social, é um problema simbólico e psicológico profundo.
a mulher não tem valor, não tem voz no parlamento de cima, é porque a voz da mulher, o sentido do ser feminino, só se manifesta ainda pelo olhar masculino. Porque quando a mulher vai se fazer bonita, é para competir com um ideal que foram os homens que criaram, para ser gostada por um homem, mesmo que depois esse homem seja outra mulher, porque elas são todas muito parecidas. Então não é uma mulher que dá valor à sua voz interior e constrói a partir de sua realidade um novo conhecimento. Isso que eu estou falando não são opiniões minhas, não. São opiniões, não é nenhuma opinião. São conceitos e uma visão de mundo que eu abracei, que tornei minha e que levo adiante, mas foi construída a partir do pensamento de Jung e foi desenvolvida em pleno por uma mulher, Silvia Montefoschi, que é a fundadora do pensamento que eu trabalho nas formações do Instituto Aela. Então, a voz que se torna, a voz feminina é aquela voz que nasce das nossas entranhas, da nossa realidade de mulheres, que não é falada, não é falada. Quando a gente fica falando de coisas genéricas, estamos ainda no mundo das verdades abstratas, que não fala da nossa dor, do que é ser mulher. Não no lugar de vitimismo, apesar também que a vítima é real, né? Eu falo, as pessoas às vezes falam vitimismo, não tem que ser vítima. O que é vítima? Você foi vítima, você é vítima, você é vítima. Você é vítima. Agora, que você você use isso para ganhar algum espaço, aí é outra questão, mas vítima você tem que levar a sério. O feminino é vítima desse sistema. Nesse sistema você não pode ser espontâneo, não pode ser verdadeiro, não pode ser você mesmo, não pode trazer à tona a subjetividade, não pode dizer sim e não conforme é a tua verdade interna. É um sistema autoritário, masculino autoritário, que é um sistema de pensamento, ou seja, uma mentalidade. Sistema de pensamento é uma mentalidade abstrata, porque vale para todo mundo, não contempla a individualidade de cada um. E é aplicada assim, no automatismo. Então, todo mundo é um robô de um sistema masculino distorcido, que não ensina as pessoas a pensar, muito menos a criar desenvolver a própria individualidade. As pessoas não pensam, elas repetem padrões de comportamento. Mesmo aquelas mulheres que estão criticando outras mulheres porque elas não atendem um tipo de modelo de perfeição, sei lá de onde que vem, elas estão atuando um comportamento mesquinho, né? Miserável, que vem da inveja que elas têm, da pequenez, da pouquez, né? Do pouco que elas têm dentro de si, do sentimento infinito de baixa autoestima, porque só quando você tem muita baixa autoestima é que você inveja outra pessoa. Senão você vai admirá-la e usar, né, conhecer essa outra pessoa para você também crescer, para você também evoluir. Essa é a diferença entre invejar e admirar. Quando você inveja, você já se abriu mão, desistiu de você mesma e de você poder crescer. Você simplesmente quer tirar da outra pessoa para estarem as duas no mesmo nível e aí você se sentir melhor. Então, uma mulher que faz isso, além de expressar claramente essa psicologia, ela está contribuindo com uma cultura antifeminina, porque ela não está no próprio feminino. O que é feminino, gente? Não é ficar dançando no meio das árvores com uma saia longa e flores no cabelo. Feminino é dar voz à nossa natureza feminina, que aquilo que é entrar em contato com as nossas verdades, que não são aquelas conformes a uma cultura externa. E nesse sentido, os homens também têm que recuperar o feminino. Então, o feminino é aquela coisa que foi suprimida, no sentido mesmo de recalcada, enterrada, e que não tem como vir à tona se você não trabalhar para isso. Então, por exemplo, o bullying vem o bullying e a chacota vem de uma atitude nessa direção, de suprimir, de manter debaixo, calado, cala a boca. Quando você cala a boca da tua dor, inclusive vocês homens, calam a boca, não expressam a dor.
não traz para fora o sentimento. Qual é o teu sentimento real? O que você realmente está sentindo com relação a tudo, a tudo. E esse sentimento assusta, porque às vezes se posiciona contra pessoas e situações das quais dependemos, que não queremos ver de forma diferente, mas sem a gente poder saber o que realmente sentimos, a gente está só robô, repetindo um modo de ser, de existir padrão, que é conveniente. Mas é conveniente para quê? Para os teus interesses do ego, para o teu equilíbrio precário, porque é o equilíbrio precário. Você vai ter necessariamente efeitos colaterais, que são os sintomas psicológicos. Engolir. O feminino está nessa voz interior, que precisa vir à tona, que precisa ser dita. E para ser dita, ela precisa de um masculino saudável, que é o que a gente desenvolve na análise, que saiba pensar o feminino sem traí-lo, sem massacrá-lo de estereótipos e reducionismos. Então, o grande trabalho da análise é nos libertar dos preconceitos que temos, preconceitos sociais e preconceitos contra nós mesmos. São interpretações que damos de nós e do que sentimos, que não servem geralmente para porcaria de nada e só contribuem para nos machucar mais. E nos ensinar a ouvir, entrar em contato com a nossa verdade interior. Verdade que não é pedra eterna, mas é a verdade deste momento, para que possamos estar na vida ao vivo, como eu chamo, a vida ao vivo, a vida que é agora. Não uma vida hipotética, ou a vida de amanhã, ou meu sistema mental que fala isso aqui. Então, nessa semana de homenagem à mulher, precisamos continuar refletindo sobre o que é ser mulher. O que é ser mulher? O que é o feminino? E sabermos que a luta pelo feminino e pelas mulheres está longe de ter acabado. E que luta pela mulher e luta pelo feminino não tem absolutamente nada a ver com luta contra o masculino. Muito pelo contrário, não tem feminino sem masculino. Ambos são qualidades humanas maravilhosas, ambos são bonitos e são essenciais para o nosso desenvolvimento. Agora, se tem um homem que está violentando uma mulher, temos que fazer alguma coisa muito firme, muito evidente, claro, certo? Mas estamos condenando um comportamento que pode se tornar ou se revelar como sendo a identidade da tal pessoa, porque essa pessoa realmente gosta, ele acha mesmo que... Então, assim, essa pessoa não faz parte dessa conversa. Mas o que isso todo mundo já sabe, isso é óbvio, isso já virou normal, apesar de continuar acontecendo. O que não é normal ainda é que precisamos aprender, e que é a chave de virada para conseguirmos modificar essa relação não só desigual, mas injusta, profundamente, intrinsecamente injusta entre homens e mulheres e masculino e feminino, que prejudica a todos nós, é compreendermos que as raízes dessa injustiça estão em cada um de nós, homens e mulheres. As mulheres não são isentas de todo o mal que as mulheres sofrem. Até porque, mesmo que você esteja sofrendo mal, eu já atendi muitas pessoas, estou mais de 35 ou quantos anos nesse trabalho. Mesmo que você tenha sofrido e seja vítima, tenha sido e seja vítima de abuso, é muito fácil dizer, você aceita. Não, aqui não é um cursinho de autoajuda, não. Mas o fato de você estar participando disso e sem conseguir se desvencilhar, mantém em vida esse sistema. E a gente não consegue se desvencilhar porque precisamos fazer um trabalho mais profundo dentro de nós. Como se diz, o buraco é mais embaixo, tem mais coisas que precisamos entender de nós mesmas e do humano, porque não somos coisa muito diferente do humano. Estamos sempre, cada vez que se trabalha com uma pessoa de verdade, fazendo um trabalho profundo, estamos trabalhando com a dimensão humana e contribuindo a transformar a dimensão humana. Quem fala isso é Silvia Montefoschi, novamente, não sou eu. Eu simplesmente
carrego essa mensagem e a desenvolvi em diferentes níveis, mas essa é a base. Isso aqui é Silvia Montefoschi. Trabalhar em você de verdade é transformar o sistema humano, que está numa profunda crise. E essa crise só vai ser transformada, vai ser superada pela integração consciente do feminino. São as núpcias sagradas, que Jung preconizava simbolicamente no processo psíquico. E uma vez que acontece no processo psíquico de cada um de nós, acontece automaticamente na sociedade. Porque quando você consegue realizar dentro de você essas núpcias sagradas entre masculino e feminino, naturalmente você vai agir no mundo de forma diferente, sem nem perceber. Você vai ser diferente. Porque essa é a diferença desse trabalho. Você se torna diferente sem perceber e sem nenhuma forçação, portanto, porque é um modo de estar. A núpcia sagrada entre masculino e feminino não é uma bela frase, não. É uma realidade interna que a gente realiza e que a gente conquista às duras penas, porque não é simples, com o trabalho analítico. Este trabalho analítico que está baseado em Jung e que vai além de Jung. Então, essas são as núpcias sagradas entre um feminino que finalmente consegue se pensar, entre o amor que se pensa e não age mais de forma imediatista, como se diz na Itália, oferecendo a teta a todo mundo, porque é isso que se faz as mulheres. Qualquer coisa que uma pessoa precisa, vai, corre atrás, dá, se entrega, está sempre disponível, está sempre ofegante para atender os pedidos de todo mundo. E é um amor que ama o feminino, ou seja, desculpa, e é um pensamento masculino que ama o feminino. Um pensamento que se debruça sobre o amor com amor. E não para dominar, não para encaixotar, não para manipular. Silvia Montefoschi dizia que os homens são todos homossexuais, porque amam o masculino. É o masculino que ama o masculino, não ama o feminino. Com as mulheres eles transam. E nós mulheres, tudo que a gente quer é ser amadas. Só que a gente não se ama. A gente se apresenta ao homem naquele modelo tradicional de mulher, que tradicional no ano de 2023, o tradicional desse ano de 2023, que é diferente do tradicional de 50 anos atrás, mas é o padrão. Achando que a gente vai conseguir muita coisa, podemos até conseguir, até a gente perceber que estamos sozinhas. Estamos num relacionamento, mas estamos sozinhas, porque você ainda não está com você. Então, nós mulheres são as que têm que fazer inicialmente o trabalho mais difícil, que é aquele de aprender a segurar o amor e a segurar a nossa carência, que é ancestral, é assim, genética, já quase uma carência genética. A mulher já nasce carente, porque ela está sempre precisando ser amada, porque ela nunca foi amada. Então, precisamos aprender a segurar isso para construir uma relação que conosco, antes de com o outro, baseada num respeito novo que temos. Não é um respeito assim cheio de pose, de advocacia, não. É o respeito verdadeiro pelo nosso coração, pela nossa sensibilidade, pela nossa delicadeza, sem perder a espada. Aliás, aprendendo a usar a espada. Por isso que eu criei o percurso das deusas, o caminho das deusas, que eu chamei. Precisamos recuperar todas as deusas para chegar na última, que é Afrodite, o amor. Mas para chegar no amor, do jeito que a gente vai se sentir amadas e que todas nós estamos buscando, né? Fora as que estão buscando só por um carro e um apartamento, não acho que estão aqui, graças a Deus. Enfim, para chegar nesse amor, a gente precisa de um caminho de cura interna, recuperar a nossa introspecção, o nosso estar conosco, o silêncio interno, trabalhar a nossa doação ao mundo, porque a gente gosta de amar, né? A gente gosta de se doar, a gente gosta de cuidar, a gente gosta de expressar essa dimensão, nem que seja com um cachorro. Recuperar, assim, o poder pessoal, recuperar a parte nossa não domesticada, que está acorrentada, o feminino acorrentado, que é a Ártemis. Recuperar a inteligência, a capacidade de pensar, o conhecimento, portanto, ler bons livros,
entender do que estamos falando e recuperar a voz, nem a voz, recuperar a voz interior, mas também a capacidade de compreendê-la, que é Perséfone. Esse é o caminho da análise do jeito que eu faço. E esse é um caminho de redenção também do feminino. Acaba sendo necessariamente um caminho de redenção do feminino e para chegar e de purificação do masculino, que ele está completamente distorcido, mas, né, não deixa de ser um princípio tão bonito, tão essencial quanto o princípio feminino. Então, ser a favor das mulheres não é ser contra os homens. É resgatar o humano como um todo, e nós mulheres aprendemos a desenvolver uma nova relação conosco para depois construir relações saudáveis, criativas e felizes com o masculino. Nos vemos amanhã para mais uma fala sobre essa semana fantástica que é a Semana das Mulheres. Tchau, tchau.